Tem a palavra. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. A Agência Nacional de Águas, ela agradece o convite formulado para expor sobre um tema da sua alçada, que é a questão dos usos múltiplos da água e a sua gestão no território nacional. Próximo, por favor. O Brasil, todos nós conhecemos essa característica, é rico em recursos hídricos superficiais. Hoje, os números mais recentes indicam que nós somos detentores de 12% dos recursos superficiais do planeta. E se nós incorporarmos a porção de água que vem da bacia amazônica transfronteiriça, esse número pode chegar até os 18% dos recursos hídricos superficiais. Só que a grande questão é que nós somos um país continental. E como país continental, as chuvas acontecem em épocas diferentes, em quantidade diferente. E nós temos que tirar proveito dessa diversidade hidrológica no sentido de gerarmos condições de produção, de geração de energia, aproveitando a melhor época do ano e transferindo os excedentes para aquela região onde tenha menor produção naquela época do ano. Então, a sinergia, por exemplo, provocada por essa diversidade hidrológica na matriz de geração de energia, faz com que nós possamos gerar 25% a mais de energia do que se não tivéssemos um regime diversificado como esse. Pela nossa Constituição, todas as águas são públicas. Entretanto, elas têm dupla dominialidade. A dominialidade é dada se um rio atravessa a fronteira de um estado ou se ele faz limite entre estados ou países. Nós temos um rio de domínio da União. Todos os outros rios que têm suas nascentes e foz nos estados, eles são de domínio dos estados. E a água subterrânea, só como informação complementar, é toda ela de domínio dos estados. Bom, a grande questão que se coloca é como integrar políticas públicas de geração e gestão de recursos hídricos envolvendo entes. Nós temos casos de rios estaduais que desembocam em rios federais, temos casos de rios federais que desembocam em rios estaduais. Piracicaba, Tietê. Piracicaba, um rio de domínio da União, Tietê, um rio de domínio do Estado. O da União entra dentro do rio de domínio do Estado. Isso faz com que haja uma ampla necessidade de articulação entre essas entidades envolvidas, os 27 estados e a União. Aqui já foi tocado um pouco que nós temos uma disponibilidade de água que é constante no tempo. Entretanto, nós temos as demandas que cada dia mais sofrem aumento, crescimento, e nós temos perdido uma parte da nossa disponibilidade por conta da poluição. Cada dia mais vocês verem informações, por exemplo, como o rio Tietê, que atravessa São Paulo, e aquela água que poderia estar disponível para os diversos usos, não está disponível por conta de problema de qualidade. Então nós temos uma parte da nossa disponibilidade perdida por problemas de qualidade e, por outro lado, na balança, nós temos nas nossas demandas crescentes. Então, algumas regiões no nosso país começam a enfrentar a questão da escassez relativa dos recursos hídricos. Entretanto, do ponto de vista dos instrumentos legais institucionais, o nosso país pode ser considerado que dispõe de uma boa legislação de recursos hídricos, embora uma legislação tardia. É uma legislação
de 97, com um pouco mais de 12 anos. Mas ela é uma excelente legislação de recursos hídricos que coloca nosso país como uma referência hoje, tanto na América Latina como nos fóruns internacionais. Por nossa legislação, ela tem os fundamentos dela. E entre os fundamentos, primeiro que eu falei, que toda água é de domínio público. Não existe água privada no nosso país. Um segundo fundamento é que ela é um recurso natural limitado, então é dotado de valor econômico. Em situação de escassez, e apenas em situação de escassez, existe um único uso que é prioritário sobre todos os outros usos, que é a questão do abastecimento humano e a dessedentação de animais. Um quarto fundamento é o título do nosso apresentação é que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos das águas. É fundamental que entendermos também que nos recursos hídricos a unidade de planejamento não respeita limites estaduais, municipais nem de país. É a bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica como um todo deve ser vista no planejamento das ações. E, por último, essa gestão deve ser sempre descentralizada, participativa e contar com a participação do poder público, usuários e a comunidade. Bom, dentre os usos, o que teve um avanço inicial muito grande foi a questão da hidroeletricidade. Nós tínhamos uma queda, construíamos um reservatório, construíamos grandes linhas de transmissão e fazíamos a distribuição. Num país que a matriz elétrica é predominantemente energética, hidráulica, nós vamos ver que o combustível da nossa matriz é água, da matriz elétrica. Quando falta, então, crise de energia na situação de hoje, ela é fundamentalmente uma crise de desabastecimento de água das hidroelétricas. No país foram construídas grandes hidroelétricas. Essas grandes hidroelétricas, elas têm uma dependência muito grande de onde, quando e quanto chove. Então, a produção de energia elétrica da nossa matriz, ela é sazonal.